Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. Eu, 30, descobri que meu marido, 31, está tendo um caso e não sei como seguir em frente. Eu suspeitava que algo estava acontecendo há um tempo, mas sempre ignorei isso, achava que ele nunca faria isso comigo. Desde aproximadamente abril, ele tem recusado minhas tentativas de fazer sexo na maioria das vezes, sentando-se de forma diferente no sofá para ficar de costas para mim, pequenas coisas. É com uma de nossas boas amigas. Ela veio até minha casa algumas semanas atrás. Ela me mandou mensagens. Ela fingiu estar lá para mim. Descobri porque me virei e eles estavam tendo uma conversa no Snapchat. Ela disse que desejava estar lá para abraçá-lo e ele resumiu que eu tentei seduzi-lo na noite anterior e zombou disso. Confrontei-o e ele admitiu. Ele disse que foi porque a quarentena estava estressante. Ele não quer tentar resolver as coisas. Ele me vê apenas como uma amiga em seu coração. Quando contei ao marido dela, ele a confrontou e aparentemente eles se beijaram em fevereiro. Acho que, naquele momento, nunca seria suficiente para ele. Costumávamos ser tão felizes. Na semana antes deles se beijarem, comemoramos o Dia dos Namorados juntos. Ele comprou uma garrafa de vinho bom para o nosso aniversário. Nos divertimos, éramos perfeitos. Não sei para onde ir a partir daqui. Estamos casados há apenas cerca de um ano. Sinto que ele tirou tanto de mim e nem sequer quer ir à terapia ou resolver isso. Não quero sair de casa, mas em todos os lugares vejo ele. Ele escolheu ela. Fui traída em todos os relacionamentos em que estive. Ele deveria ser meu para sempre. Não sei o que fazer. Marquei consultas de terapia, mas também fui demitida no mês passado, então tenho tempo livre demais para analisar cada momento em que ele pode ter mentido para mim ou em que me tornei patética tentando me apegar a ele. Como começo a superar isso? Atualização. Antes de mais nada, eu só quero agradecer a todos aqui pelo apoio que recebi após a minha primeira postagem em agosto. Naquela época, realmente parecia que meu mundo estava desmoronando. É importante para mim fazer essa atualização porque eu preciso dizer a qualquer pessoa que está passando pela mesma situação agora, fica melhor. Você vai melhorar muito. Tive uma conversa com meu marido desde que tudo aconteceu, por escolha dele. Durou talvez 5 minutos e foi como falar com um robô. Eu sei que ele chora para as pessoas sobre como arruinou a vida dele, mas nunca recebi um pedido de desculpas ou qualquer demonstração de arrependimento. Neste ponto, não me importo mais. Eu sei que ele e a outra mulher ainda estão se encontrando e francamente, eles merecem um ao outro. Que sejam felizes. Embora ainda sinta raiva ocasionalmente, não lamento mais o que eu tinha antes. Em vez disso, estou muito animada com a vida que agora posso viver. Mudei-me para uma cidade pequena e caminhável e consegui o apartamento dos meus sonhos. Me deixa tão feliz ver como eu o decorei e simplesmente viver em um lugar aconchegante, ao invés de nossa antiga casa sombria. Eu era provedora financeira em nosso casamento, e ele sempre me fazia sentir mal por querer pagar por refeições boas ou fazer coisas divertidas. Desde que me mudei para cá, fiz várias coisas divertidas relacionadas à gastronomia e não me sinto culpada. É tão revigorante. Eu dei os primeiros passos no mundo dos encontros novamente e tive muitos encontros medianos em aplicativos de relacionamento. Recentemente, encontrei alguém com quem realmente me conectei e estou gostando de como ele me fez sentir apreciada e desejada. Ainda estamos no começo e estamos indo devagar, mas no geral, os encontros me fizeram perceber que sou uma ótima pessoa e não preciso me conformar. A terapia tem feito maravilhas e estou tão feliz por ter me envolvido nisso imediatamente. Minha terapeuta está orgulhosa de mim. Eu estou orgulhosa de mim. Parei de encarar o divórcio como um fracasso. Ele falhou, não eu. Estou genuinamente feliz e animada para acordar todas as manhãs e não sentir mais esse peso terrível no peito. As festas de fim de ano foram surpreendentemente fáceis e me vi tão feliz em passar tempo com minha família sem ter que abrir mão de nada. No geral, a vida está boa e há muito mais pela frente. Olhando para trás, não consigo acreditar que perdi tanto tempo pensando em como poderia fazer ele voltar para casa. Eu criei meu próprio lar e minha própria felicidade, e isso vale muito, muito mais. O irmão autista da minha filha está arruinando a vida dela. Estou tão triste por ela. Minha filha tem 9 anos, e o irmão dela tem 11. Ele não é meu filho,
E este post não é contra o autismo nem nada do tipo. Ele tem necessidades especiais mais intensas e pode ser violento. Ele tem um cão de apoio para autistas que o ajudou muito, e a mãe das minhas filhas deu a ela um gato há 1 ano, para equilibrar um pouco as coisas. Eu fico com ela de sexta a segunda-feira, mas sou extremamente alérgico a gatos. Tomo remédios para alergia prescritos apenas para estar perto da minha filha. Tive anafilaxia com os remédios de venda livre, e ainda sinto como se estivesse com o pior resfriado da história quando ela vem aqui, então o gato não viaja com ela. Na segunda-feira, levei-a para casa. Ela entrou e ouvi imediatamente os gritos dela. O gato tinha entrado no quarto do irmão dela e urinado em suas cobertas especiais. Essas cobertas são um assunto muito delicado para ele. Ele quebrou o pulso do padrasto quando o homem tentou pegar uma delas. A reação foi horrível. Aparentemente, ele entrou no quarto e encontrou o gato nas cobertas, e num acesso de raiva, arrastou o gato tão forte que quebrou uma das patas dele. Isso aconteceu 10 minutos antes de minha filha entrar. Eu tive que ficar ali sentado e ouvir os gritos dela porque ela pegou o gato no colo e eu não pude tocá-la depois disso. Eles levaram o gato ao veterinário e, no final, ele foi eutanasiado. Suspeito que tenha sido algo além de uma pata quebrada, mas isso é tudo o que me disseram. Minha filha está arrasada. Sua mãe e o padrasto disseram a ela que ela não pode ter um novo gato devido ao risco que seu irmão representa. Ela colocou as cinzas dele em seu quarto na minha casa. Para ser honesto, acho que ela está tentando se mudar em tempo integral. Assim que ela completar 12 anos e puder escolher, com certeza ela poderá. Eu disse a ela que ela pode ter um filhote de cachorro comigo, se quiser, mas ela não gosta muito de cachorros. Ela pediu para ficar comigo em tempo integral por um tempo, o que a mãe dela mal está tolerando. Me sinto horrível. Não consigo proteger minha menininha. Eu entendo que o irmão dela não pode controlar isso. Ele faz terapia todos os dias da semana. Mas conforme ele fica mais velho, ele está piorando. Minha ex teve um bebê no ano passado que foi adotado pela cunhada dela porque ele era simplesmente muito perigoso. Isso me deixa tão bravo. Ela deixou o bebê ir para um lugar seguro, mas não permite que nossa filha fique comigo em tempo integral. Ele está apagando a chama dela. Foi o aniversário dela em fevereiro, e eu comprei um vestido com lantejoulas que ela adorou. Mas ela me disse que não poderia levar o vestido para a casa da mãe dela porque isso deixaria o irmão dela com raiva. Ela tem 9 anos. Ele a deixou aterrorizada em usar suas roupas favoritas em sua própria casa e agora ele matou seu melhor amigo. Estou tão bravo. Não é culpa dele, mas eu quero sacudi-lo até a próxima semana. Eu o vejo e fico cheio de raiva. Eu tento ser compreensivo, ela também tenta. Ela me diz que não se importa, que está tudo bem porque ele não entende. E ele realmente não entende. Mesmo agora, ele está sorrindo feliz. Quando eu a levei de volta para a casa da mãe para pegar as cinzas do gato, ele correu para dar um abraço nela, beijar sua bochecha e dizer que a ama. Ela disse que não o ama mais e isso a deixa triste, o que eu entendo. Ela não consegue perdoá-lo. Eu não a culpo. Preciso expressar meus sentimentos e ficar bem por ela. Então, aqui estou eu. Não sei o que fazer daqui para frente. Provavelmente vou ter que ir ao tribunal novamente e lutar pela guarda, mais uma vez, e talvez desta vez eu ganhe. Quem sabe? Obrigado por ler, se leu. Vou levar minha garota para o McDonald's. O autismo é difícil, mas sua filha ainda precisa ser importante. Ela não pode ser menos importante apenas porque não tem uma deficiência. Documente tudo o que puder e solicite a guarda total. Ela pode estar em perigo físico, mas parece que sua saúde mental já está sendo afetada e isso é importante. O diagnóstico dele não é uma desculpa para permitir que ele aterrorize e abuse de pessoas ou animais. Estou sentada no fundo do meu trailer enquanto meu marido desabafa sobre como a viagem seria maravilhosa se eu não tivesse me juntado a ele. Isso pode ser confuso, mas vou tentar ser o mais clara possível. Só para constar, esta é a primeira vez que um problema como esse surge em nosso casamento e eu não sei o que fazer. Eu tenho escrito romances desde que estava na faculdade. Sou uma autora relativamente bem-sucedida e tenho me sustentado vendendo meus romances desde então. Não ganho muito dinheiro, mas consigo trazer cerca de $40 mil por ano com as vendas dos livros. Isso me permite ficar em casa durante o dia para escrever e também fazer artesanato para vender na minha loja do Wix. Alguns anos depois da faculdade, conheci o Tim e nós nos demos muito bem. Namoramos por 3 anos antes de nos casarmos e compramos uma casa logo em seguida.
Tim ganha a vida com seus investimentos e ações, no entanto, mantemos nossas finanças separadas. Isso ocorre porque o Tim herdou uma grande quantidade de dinheiro da família e, antes de nos casarmos, assinei um acordo pré-nupcial para tranquilizá-lo. Ambos contribuímos com uma parcela igual para a conta bancária conjunta para as contas, e depois usamos o restante do nosso dinheiro para nós mesmos. Há cerca de um ano, consegui um contrato para escrever parte de uma série de romances. O contrato era enorme e o pagamento era de mais de $120.000 por alguns meses de trabalho. Contribuí minha parte para a conta conjunta e o restante do dinheiro coloquei no banco para poder comprar um trailer. Sempre quis um trailer porque adoro viajar e nada me deixaria mais feliz do que poder escrever enquanto estou na estrada. Tim muitas vezes fica fora a negócios por vários dias seguidos, então o trailer me daria a oportunidade de sair de casa enquanto ele está ausente. Depois de 6 meses de decisão, escolhi um trailer usado e o comprei dos proprietários por um ótimo preço. Quando o Tim descobriu que eu comprei o trailer, ele ficou empolgado. Ele tem um trailer de viagem, mas não é a mesma coisa que um trailer de motorhome completo. Ele adora trailers e queria sair imediatamente em uma viagem pelo estado. Fizemos nossa viagem e o Tim não parava de falar sobre o quanto ele estava gostando da experiência e começou a falar sobre fazer mais viagens juntos. Eu gentilmente lembrei a ele que, embora o trailer seja algo divertido para nós termos para férias, o objetivo principal dele é eu ter algo para fazer enquanto ele está fora negócios, mas que faríamos muitas férias juntos. O Tim concordou comigo e deixou isso de lado por um tempo. A questão é que, nas últimas semanas, o Tim tem me incomodado para levar o trailer com ele em suas viagens de negócios. Ele geralmente voa quando vai verificar suas propriedades alugadas ou visitar a família e geralmente fica fora por 4 a 5 dias de cada vez. Tivemos uma discussão porque ele teve que despejar um inquilino e ele queria dirigir o trailer pelo estado para fazer isso. Perguntei se eu poderia acompanhá-lo e o Tim disse que preferia que eu não fosse. Então eu disse que se eu não pudesse ir com ele, ele não poderia levar meu trailer. Sugeri que ele levasse o trailer de viagem dele em vez disso e ele ficou bravo e saiu de casa irritado. Cerca de 1 hora depois, ele começou a me enviar mensagens de texto como se nada tivesse acontecido e então disse que ia levar o trailer como se nossa conversa anterior nunca tivesse acontecido. Eu liguei e tentei explicar que ele acabará de comprar uma caminhonete nova e que se eu não pudesse dirigir o novo carro dele na ausência dele, porque ele deveria levar meu trailer quando eu não vou na viagem. Tim e eu discutimos e, eventualmente, ele disse que eu poderia ir junto se fosse tão importante para mim. Eu disse que iria, e agora estou me arrependendo de tudo. Estou sentada no fundo do meu próprio trailer com um homem que não me deixa tocar no volante. Já se passaram 3 dias desde o início dessa viagem, e tudo o que o Tim tem feito é reclamar de como a viagem de trailer seria incrível se eu não estivesse com ele. Isso me fez questionar tudo em nosso casamento, desde como dividimos nossas finanças até como discutimos e funcionamos juntos. Esta é a primeira vez que algo assim acontece e não sei o que fazer nessa situação. Ele ainda está reclamando enquanto digito isso, e ele nunca fez isso antes também. Atualização. Prometi que atualizaria, mas as coisas ficaram muito agitadas e essa é a primeira oportunidade que tive. Toda essa situação me deixa muito emocional, então por favor me perdoem se esta postagem não estiver tão coerente como eu gostaria. Quando fiz o primeiro post, estávamos na estrada no trailer e meu marido estava me tratando friamente enquanto reclamava de mim no banco do motorista. Vocês todos me deram ótimos conselhos sobre o que eu deveria fazer, e eu segui alguns que sugeriram que ele poderia estar me traindo. O Tim havia deixado o iPad dele no fundo do trailer para carregar enquanto ele dirigia. Não estou orgulhosa disso, mas consegui pegar o iPad dele e levá-lo para o quarto enquanto ele estava distraído com a estrada. Ele estava logado em sua conta de e-mail e rapidamente examinei sua caixa de entrada, mas não encontrei nada suspeito. Então tive a ideia de verificar sua pasta de enviados e descobri que ele estava conversando com sua ex da faculdade. Fiquei enjoada ao ler as mensagens, mas felizmente eles ainda não tinham tido nenhum contato físico. Traduzindo as mensagens escritas em chats, a mensagem que ele havia enviado para a ex era basicamente: mal posso esperar para colocar minhas mãos em você. Já faz anos desde que senti essa boca. Estou animado. Fiquei horrorizada, mas tentei manter a calma. Estávamos na estrada indo para outro estado e planejávamos parar na casa da mãe dele. Eu sabia que se as mensagens estavam na pasta de enviados, significava que ele as havia excluído. Tim não estava planejando ser pego e estava tentando esconder suas pistas. Tirei fotos dos e-mails e as enviei para mim mesma para preservar as evidências.
Em seguida, voltei para a parte da frente do trailer e agi como se tudo estivesse bem. Pedi desculpas, não se preocupe, eu menti, pelo meu comportamento e sugeri que pedíssemos ajuda à mãe dele para resolvermos isso. Tim disse que estava arrependido e que aceitava minhas desculpas. Ele disse que estava ansioso para usar o trailer no futuro e que estava feliz por eu ter chegado a um acordo. Sorri e concordei, mas por dentro estava amaldiçoando sua existência. Chegamos à casa da mãe dele e inventei uma desculpa de que precisava trocar de roupa porque as minhas estavam amassadas. Tim entrou sem mim e comecei a jogar todas as roupas e pertences dele em um saco de lixo. Depois entrei na casa e Tim estava sentado com sua mãe na cozinha. Ele me perguntou o que eu estava fazendo com o saco e eu disse a ele que estava dando as roupas dele para que eu pudesse ir embora. Tim ficou bravo e me perguntou o que diabos eu estava fazendo, e sua mãe simplesmente estava confusa. Ela me perguntou o que estava acontecendo e eu disse a ela: eu mesma não tenho certeza. Estou esperando Tim explicar porque ele estava planejando me trair com a ex dele. A mãe de Tim começou a chorar e gritar com ele enquanto ele tentava acalmá-la. Eu sei que o Reddit não tem muito apreço pela religião, mas a mãe de Tim é fundamentalista. Ela me amou desde o momento em que Tim me apresentou a ela, e seria um eufemismo dizer que ela estava muito chateada com o filho adúltero. Tim nunca tentou me pedir desculpas, em vez disso, ele foi atrás da mãe dele dizendo que estava arrependido com ela. Isso a fez chorar ainda mais, porque ela sabia que ele nem sequer estava tentando fazer as pazes comigo, ele estava apenas pedindo desculpas a ela. Ela me abraçou e disse para eu ir para casa e que ela cuidaria do filho dela. Agradeci a ela e peguei as chaves do trailer da mão de Tim, isso acabou sendo uma pequena luta, e fui embora. Dirigi para casa chorando, mas pelo menos me livrei do meu ex-marido idiota. Tim me ligou no dia seguinte e implorou para eu voltar para ele. Ele disse que tudo foi um erro, que estava arrependido. Perguntei por que ele não pediu desculpas na casa da mãe dele, porque não disse que estava arrependido quando eu estava entregando a bolsa dele. Eu disse a ele que ele não se importava em me trair, que tudo o que ele se importava era com o quão mal isso fazia parecer para a família dele. Ele tentou se explicar, mas eu o interrompi e desliguei. Bloqueei ele em todas as redes sociais e não ouvi mais nada desde então. Contratei um advogado e já iniciei o processo de divórcio. Eu, 30, terminei meu relacionamento com minha namorada, 33, de 4 anos. Ela me pediu para continuar envolvido na vida do filho dela, 6, pois eu sou como um pai para ele, mas eu não quero mais estar envolvido. Minha namorada e eu estávamos juntos há 4 anos, e quando começamos a namorar, o filho dela tinha 2 anos. Eu o aceitei como parte da minha namorada e estava envolvido na vida dele até agora. O pai não estava presente, então temos um vínculo bastante forte e nos divertíamos juntos. Eu era um tipo de figura paterna para ele. No último ano do relacionamento com minha namorada, tudo foi por água abaixo para mim. Eu não estava mais feliz e não estava obtendo a realização que desejava no relacionamento. Minha namorada sempre tinha algo mais importante para priorizar do que eu, não estou falando do filho dela, porque eu entendo isso, fossem seus amigos ou seus hobbies. Apesar dos esforços para resolver isso, não deu certo para mim. Eu me sentia culpado por querer terminar o relacionamento, mas ainda estava infeliz e percebi que tinha que tomar a decisão egoísta de terminar para encontrar minha própria felicidade. Eu tentei muito fazer dar certo, mas se não vai dar certo, vou aceitar isso. De forma alguma odeio minha ex, apenas tínhamos expectativas diferentes em relação ao nosso relacionamento. A separação foi muito difícil para minha ex. Nas últimas semanas, tenho recebido mensagens e ligações diárias dela, quase implorando para voltar, mas tomei minha decisão e vou mantê-la. E isso eventualmente parou. Depois disso, ela perguntou se eu ainda queria fazer parte da vida do filho dela, pois ele tem perguntado por mim desde que parei de aparecer e ele está tendo dificuldades com minha ausência. Ela disse que eu sou como um pai para ele e que isso significaria um mundo para ele se eu continuasse fazendo parte de sua vida. Mas a verdade é que eu não quero mais fazer parte da vida dele. Ele é uma criança incrível e sei que essa separação o machuca tanto quanto a mim. Me sinto culpado por isso, mas também sei que não quero mais isso na minha vida. Quero aproveitar minha vida de solteiro e construir meu próprio futuro, e não acho que quero que o filho dela faça parte disso. Certamente, no futuro, não vou mais namorar mulheres com filhos para evitar situações dolorosas como essas. Eu definitivamente sei o que quero, mas agora estou preso em como dar um fechamento para minha ex e seu filho. Devo encontrar com eles pela última vez para que ele tenha um encerramento, ou devo deixar as coisas se dissiparem e deixá-lo me esquecer ao longo do tempo?
Mãe de 3 filhos aqui. Não se encontre com eles. Não permaneça na vida da criança. Houve postagens recentes aqui de pessoas em situações semelhantes, caras que ficaram na vida da criança e, veja só, eles arrumam uma nova namorada que não gosta disso e causa grandes problemas no relacionamento, porque a nova parceira romântica acaba ficando em segundo plano em relação às necessidades de uma criança de uma ex-namorada que não tem relação alguma. Você sabe que quer seguir em frente, se casar um dia e ter seus próprios filhos. Não faça nada que coloque isso em risco. Deixe o passado no passado. Eu, 30, quero discutir a possibilidade de morar junto com meu namorado, 34, mas temos uma diferença significativa de renda. Meu título basicamente resume minha situação. Meu namorado e eu estamos juntos há 9 meses, o contrato do meu apartamento vence em julho, quando estaremos juntos há 1 ano. Atualmente, passamos cerca de 5 noites por semana juntos, mas ambos já mencionamos a possibilidade de morarmos juntos, então tenho certeza de que ele está a bordo. Como faltam apenas 3 meses agora, gostaria de abordar o assunto. Eu alugo um apartamento e ele é dono de um apartamento próprio, então eu me mudaria para o lugar dele, o que está tudo bem, já que passamos a maior parte do tempo lá mesmo. Qual é o problema então? Existe uma diferença significativa em nossas rendas. Ainda não tivemos uma conversa detalhada para discutir o que eu ganho em comparação com o que ele ganha, mas estimo que ele ganhe cerca de 3 vezes mais do que eu e vive de forma muito confortável. Ele não é rico de forma alguma, mas está solidamente na classe média. Do meu lado, no momento, e eu já fiz os cálculos, minhas despesas consomem cerca de 90% da minha renda. Não tenho praticamente nada na poupança, nem mesmo internet no meu apartamento porque não posso pagar uma conta extra. Estou bem solidamente na classe baixa. Sei que posso pagar minhas contas, mas é só isso. Isso torna bastante desconfortável abordar o assunto de me mudar para o apartamento dele do meu lado, onde, falando realisticamente, provavelmente não conseguirei fazer uma divisão de 50 a 50 nas despesas. Ele mantém o apartamento mais aquecido do que eu mantenho meu apartamento, então a conta de eletricidade será mais alta do que eu pago. Ele tem internet e TV, o que seria uma despesa adicional. Eu precisaria alugar uma vaga de estacionamento, além das taxas do apartamento e do aluguel. E eu ainda precisaria fazer o pagamento do meu carro. Meu carro é necessário para o meu trabalho, pagamentos de seguro, pagamentos de empréstimo estudantil, conta de telefone, etc. Sem mencionar que, se eu desistir do meu espaço, gostaria de reduzir a porcentagem da minha renda gasta em contas para poder começar a construir minhas economias e pagar dívidas como meu empréstimo estudantil, mais rapidamente. Parte de mim quer esperar até que ele mencione o assunto, porque não parece razoável dizer que quero morar com ele de um lado e depois dizer que não posso dividir as contas igualmente. Por outro lado, pelas conversas que tive com ele, parece que ele quer tanto quanto eu, mas se sente desconfortável em abordar o assunto. Esse é o primeiro relacionamento sério dele. Então, eu acho que, algum conselho sobre o que fazer? Devo esperar que ele mencione a possibilidade de morarmos juntos, mesmo que isso signifique esperar mais 1 ano? Devo tomar a iniciativa e abordar o assunto eu mesma? Se sim, como devo fazer isso sem parecer que estou tentando tirar vantagem dele? Existe outro caminho que eu nem mesmo esteja considerando? Edição. Para esclarecer, meu namorado e eu temos uma ótima comunicação. O problema aqui é como abordar essa comunicação com ele, e não o fato de que não nos comunicamos de forma alguma. Atualização. Obrigado por todos os conselhos, acabei abordando o assunto na semana passada. Como mencionado no primeiro post, tanto eu quanto meu namorado estávamos insinuando o assunto, mas não tínhamos discutido diretamente. Eu ainda estava em dúvida sobre mencioná-lo eu mesma quando meu namorado fez um comentário sobre como está animado para morarmos juntos, um dia. Eu apenas respondi, bem, você quer? Meu contrato de aluguel termina em julho, e ele disse que sim. Isso aconteceu antes do trabalho, então deixamos isso para o dia e nos encontramos à noite para discutir os detalhes. Nesse momento, eu expressei a ele que, embora adorasse morar com ele, minha preocupação era não poder contribuir igualmente e não queria que ele se sentisse explorado. Ele, por sua vez, expressou que nunca gostaria de me colocar em uma situação financeira ruim e que poderíamos facilmente encontrar algo justo que me colocasse em uma posição financeira melhor. Acabamos decidindo que eu pagaria a ele uma quantia mensal fixa para cobrir todos os custos, em vez de dividir as contas. A quantia mensal que ele ofereceu inicialmente eu até aumentei porque achei que ele não estava sendo justo consigo mesmo, e ainda era menor do que o que eu pago atualmente. Ele pareceu feliz com isso e definitivamente funciona para mim.
Ele continua mencionando o quanto está animado para morarmos juntos e veio ao meu apartamento na semana passada para me ajudar a limpá-lo para tirar fotos. Estamos decidindo juntos o que vamos manter do meu mobiliário e do dele, o que vamos descartar e o que vamos guardar. Ele também mencionou algumas reformas que quer fazer no apartamento, então vamos escolher juntos os materiais e fazer disso um projeto de verão. Edição. Uau, isso realmente ganhou repercussão. Obrigado a todos pelas palavras muito gentis. Para responder ao comentário mais comum aqui, discutimos a divisão proporcional, mas acabamos decidindo pela quantia mensal fixa. Eu vejo vantagens na divisão proporcional, mas para onde estamos agora em minha situação financeira, prefiro uma quantia mensal fixa. Ainda é significativamente menos do que estou pagando agora, e não vai flutuar conforme o clima muda, então posso contar com o valor mensal que devo pagar sem mudanças. Muitas pessoas também mencionaram as tarefas domésticas. Meu namorado e eu costumamos fazer as tarefas juntos. Quero dizer, no momento, com 2 lugares separados, cada um tem suas responsabilidades, mas quando eu fico com ele por um tempo, equilibramos juntos. Ele não sabe cozinhar, mas quer aprender, então cozinhamos juntos e depois limpamos juntos. Cada um terá seu próprio banheiro no lugar dele, eu já ocupo o banheiro principal e ele usa o banheiro da suíte. Ele é voluntário em um abrigo de animais local uma vez por semana, então nesses dias eu limpo e cozinho se estiver por perto. Mas, de um modo geral, tratamos as tarefas como uma oportunidade de passar um tempo juntos e sermos produtivos. Minha namorada, 20, me traiu com o melhor amigo dela. Durante as férias de verão, minha namorada me traiu com o melhor amigo dela, mantendo-me completamente no escuro, e a comunicação em geral foi nula. Voltamos para a faculdade e comecei a ouvir coisas estúpidas e desculpas que levaram a brigas, como: você beija diferente. Você mudou. Você não é mais quem era. Eu não mudei nada, é apenas que algo parecia estranho. Um dia tivemos um evento na faculdade e nos divertimos muito. Naquela mesma noite, recebi uma ligação dela, ela estava chorando e me contou como ela me traiu com o melhor amigo dela por cerca de 3 meses. Ela me disse como percebeu que realmente me amava. Não gosto de gritar com as pessoas ou brigar, então cortei imediatamente a ligação e não quis falar mais. Ela começou a me bombardear com ligações. Atendi uma ligação e disse a ela que não queria falar naquele momento e que não estava com vontade de discutir isso mais a fundo. Ela continuou me ligando, agora as amigas dela também se juntaram, eu estava recebendo mensagens e ligações de todos os lados, ela estava chorando e não comia. Finalmente, tive que atender a ligação, ela estava chorando muito e me perguntando por que eu não estava falando com ela. Ela continuava dizendo que me amava, mas eu não conseguia me fazer corresponder. Eu disse a ela que queria terminar, mas isso a deixou ainda mais arrasada e ela começou a chorar muito alto. De alguma forma, consegui convencê-la a comer algo e parar de chorar, ela continuava dizendo que só me queria e mais nada. Mas minha confiança estava despedaçada. Ela me fez encontrá-la no dia seguinte, mesmo que eu não quisesse. Eu disse a ela que queria uma pausa e que levaria muito tempo até eu voltar ao normal. Ela simplesmente continuou chorando e pedindo para eu não fazer isso. Ela continuava dizendo que me amava, para eu não fazer isso, etc. Depois de um tempo, pensei que talvez estivesse sendo muito dramático e disse a ela que não podia mais confiar nela. Ela disse que faria qualquer coisa. Eu só pude dizer a ela que não conseguia fazer isso. Ela continuou me pressionando. Eu e minha ex éramos realmente bons amigos, terminamos em termos mútuos e conversávamos de vez em quando. Ela tinha um problema em falar com minha ex e me fez bloqueá-la. Finalmente, pedi a ela que escolhesse entre eu e o melhor amigo dela. Não sou alguém que faz algo assim. Ela costumava sair com ele e me deixar para trás, conversar com ele e não atender minhas ligações às vezes, mas eu confiava nela plenamente. Ela disse que queria ficar comigo, ela fez questão de me mostrar que bloqueou ele. Estava tudo bem até cerca de uma semana depois, quando vi que ela estava conversando com ele no Instagram. Fiquei magoado, tinha começado a confiar nela novamente em certa medida. Imediatamente a confrontei e ela bloqueou ele novamente, mas eu não estava convencido, ela começou a chorar e me suplicar. Depois de muitas conversas, ainda concordei em ficar com ela. Agora, ontem, novamente vi as conversas desse cara, nunca chequei o telefone dela, ela estava me mostrando algo, no Instagram e a confrontei imediatamente. Ela começou a me dizer como o amigo dela estava ficando suicida e isso e aquilo. Liguei diretamente para o cara e falei com ele na frente dela e disse a ambos que não estava bem com aquilo e que ela teria que escolher.
De alguma forma, minha namorada me disse que eu estava sendo controlador ao pedir para ela escolher. Nesse ponto, já tinha chegado ao limite. Pedi a ela que pegasse suas coisas e fosse para o alojamento dela. Tem um apartamento, ela mora no alojamento. Agora, pensei que seria uma boa ideia falar com uma das amigas dela, que era bastante razoável. Liguei para a amiga dela na frente dela e a amiga disse para minha namorada fazer o que ela achasse certo. Em seguida, ela tirou o telefone do viva voz e eu disse que isso me envolvia e que gostaria de ouvir. Nesse ponto, ela começou a sair do quarto. Ela já tinha arrumado as coisas dela, então, com raiva, disse a ela que se fosse embora, que não voltasse mais. Nesse momento, ela decidiu terminar e começou a pegar suas coisas e sair pela porta. Já era tarde da noite e eu não queria deixá-la em uma situação insegura, fui atrás dela e disse que a levaria de carro. Ela recusou, mas eu insisti. Finalmente, ela concordou. Nesse ponto ela já havia contado aos amigos e ao melhor amigo que tínhamos terminado. Mas durante a viagem, ela segurou em mim e começou a chorar, me perguntando se realmente estávamos fazendo isso. Eu não tinha uma resposta. O que devo fazer? Cara, isso está muito mais cheio de drama do que precisa ser. Obrigado pelos bons momentos. Estou seguindo em frente. Adeus. Bloqueie os números, corte os amigos, etc. Esse grupo de amigos inteiro parece um show de merda. A vida é curta demais para perder tempo com esse tipo de besteira idiota. Atualização 1 ano depois. Então, eu queria dar uma atualização e agradecer a vocês. Segui o conselho e terminei o relacionamento e percebi que ele estava realmente sugando minha energia e era a pior coisa na minha vida no momento. Desde então, conheci alguém que me entende e se preocupa comigo. Não há drama. Bem, uma vez comi a última fatia de pizza e ela ficou bem brava, mas é esse o nível de drama. Nós nos apoiamos mutuamente e ela me torna um ser humano melhor em todos os aspectos. Por causa da minha ex, eu não conseguia me concentrar nos meus estudos, e o término combinado com a pandemia me deu muito tempo para estudar, e consegui um estágio em uma grande empresa de destaque no mercado financeiro, além de estar trabalhando em alguns projetos pessoais nos quais adoro passar tempo. A pandemia também me deu tempo para perceber que eu estava com a pessoa errada e que amo muitos outros que me amam, seja minha família, amigos, etc. Sinto-me realmente liberado. Hoje, olhei para o que costumava ser e lembrei que este sub foi o ponto de partida para a mudança em minha vida. Então, obrigado e vocês são incríveis. É por causa de vocês que passei de noite chorando para dias felizes. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 14.000 inscritos. Uma boa noite pessoal.